criação, ideia, brief, campanha, produção, mídia, mala direta, outdoor, veiculação, mercado, concorrência. Comunicando. Boa noite, galera! Está entrando no ar o mais novo programa sobre propaganda, publicidade e comunicação do Estado. É isso aí, é o Comunicando, um programa interativo que vai falar sobre o mercado local e regional, além das tendências de todo o mundo, com entrevistas, curiosidades e grandes nomes da comunicação. Comunicando. E o programa não poderia ter presença mais ilustre na sua estreia. São quase 40 anos de vida profissional, um dos comunicadores mais respeitados no meio. Estamos falando de quem, Thiago? De Walter Longo. É sinônimo de sucesso. Hoje ele faz parte do grupo Newcom, como mentor de estratégia e inovação. Walter Longo é membro de vários conselhos, além de autor de títulos como Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência de explicar. Vamos à entrevista. Muita gente diz que propaganda é a alma do negócio, mas na verdade o negócio é a alma da propaganda, né? E mais do que isso, o negócio da propaganda é a alma, é a capacidade de encantar, de seduzir. E isso é, no fundo, uma mistura entre o ato de planejar, de gerar ideias, conceitos, e depois o ato de executá-las criativamente. Então, é do casamento entre o planejamento e a criação que saem as grandes ideias. Uma onda inovadora já está tomando conta do mercado desde o início desse século, né? Uma onda inovadora gigantesca. A crise nada mais vai fazer do que agudizar essa busca pela inovação. É nos momentos de crise que você busca alternativas. Então, não só o mundo está cada vez mais em busca de inovação, mas além disso, a crise vai fazer com que mesmo os mais reticentes, os mais reacionários, os mais refratários a inovação, acabem tendo que entrar na inovação na busca de alternativas e soluções para os seus negócios. Então eu diria que inovação, muita gente confunde inovação com tecnologia, né? São duas coisas que uma pode até ajudar a outra, mas não tem nada uma coisa com a outra. Você pode ser inovador na forma de se remunerar seus funcionários, na forma de se relacionar com o mercado. Você pode ser inovador numa série de coisas. Tecnologia é uma das formas de inovar. Inovar é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. E eu fico muito preocupado quando as pessoas falam, olha, não dá para eu ser inovador, porque eu não estou com os recursos necessários para investir em inovação. Você pode não estar com os recursos necessários para investir em tecnologia, mas inovação é muito diferente disso. Inovação, no fundo, é fazer diferente o que os outros fazem igual. Isso é o conceito de inovação. Nós estamos no meio de algo que nós chamamos de Tesseract. Tesseract é um termo que foi cunhado por uma pessoa chamada Shel Silverstein, e ele descreve momentos do mundo quando o que tem hoje não vale mais e o que tem para frente ninguém sabe o que vai ser. Aconteceu isso, por exemplo, na Idade Média, quando da mudança para a Renascença, quando os valores morais do feudalismo não mais serviam na Renascença. Aconteceu na Revolução Industrial, quando os artesãos não conseguiam mais competir com a indústria que estava chegando, mas a indústria também não sabia como tornar a demanda estável e falia junto com eles. Então, na verdade, Tesseract é um período caótico do mundo, onde a única coisa que faz as pessoas sobreviverem é a adaptabilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, a gente só sabe que vai ser diferente do que é hoje. Há 10, 20 anos atrás, as agências eram as que estavam na frente em matéria de inovação. Elas é que estavam cutucando o cliente para se mover, para ter coragem, para inovar, né? Hoje o cenário é um pouco diferente, hoje quase que ao contrário. Hoje quem está querendo, exigindo inovação, mudança, algo diferente, fórmulas diferenciadas de comunicação, é muito mais o cliente do que a agência. A agência está um pouco até resistindo a isso, porque ela criou um jeito de executar propaganda que ela está acostumada. E a verdade é que tecnologia muda, mas pessoas não. Nós somos muito ligados ao passado. Nós somos muito ligados ao prêmio da propaganda, ao jeito de fazer propaganda tradicional dos 21 por 28 da revista, dos 30 segundos. Então, qualquer coisa que apareça, que a gente ainda não domina, depois de a gente ter dominado tanto esses formatos,
gera uma insegurança. E isso está fazendo com que as agências estejam se atrasando no processo inovador em relação aos próprios clientes. Primeiro, propaganda continua sendo a forma mais poderosa de você falar com um público massivo, né, para informar determinada coisa. Então, ninguém está dizendo aqui que nós estamos assistindo ao fim da propaganda. Não, a propaganda vai continuar existindo. O que nós devemos, no entanto, alertar a todos os estudantes, a todos os novos profissionais, é que o jeito de fazer propaganda vai mudar profundamente. Então, até pouco tempo atrás a gente media a audiência, agora a gente tem que começar a medir a atenção. A tecnologia é nossa parceira, mas é também nossa inimiga, porque é exatamente o controle remoto, os gravadores digitais, que fazem hoje com que as pessoas, no fundo, tenham tantas outras formas de evitar o comercial de 30 segundos no intervalo, que nós acabamos perdendo essa audiência ou essa atenção dessas pessoas. Então, o que a gente está assistindo nesse momento é uma perda gradativa da eficiência da propaganda tradicional. E nós temos que inventar novos formatos de comunicar, senão o público não vai mais ver o que nós estamos informando a eles. E daí nós vamos ter grandes problemas. Então os anunciantes estão exigindo das agências, vocês que criaram o formato 30 segundos, que dominaram, que ganharam prêmios, que são extremamente criativos, inventem ou reinventem a nova forma de se comunicar. Uma delas que está surgindo com muita força, por exemplo, é você colocar conteúdo publicitário dentro do conteúdo editorial. O merchandising, que a gente chama, mas que existem várias outras fórmulas, né? Existem hoje o que a gente chama de branded content, que é nada mais do que criar conteúdo patrocinado por marcas e colocar dentro do conteúdo dos veículos de comunicação. Aí, o intervalo comercial, mesmo que ele perca a função ou perca a sua importância, no fundo a marca vai estar dentro do conteúdo, seja dentro da novela, dentro de um programa de auditório, ou seja, a marca participando do conteúdo e não ficando apenas no intervalo comercial. Essa é uma forma. Outra forma é você casar a internet, o celular com a televisão. A gente vê hoje campanhas, verdadeiras campanhas, onde você recebe uma mensagem por e-mail, que você acessa um SMS, depois o sorteio vai no programa de televisão. Então, esse conceito de transmídia, de integrar as múltiplas mídias, é a forma que nós estamos encontrando de continuarmos relevantes para o consumidor. Até pouco tempo atrás, fazer propaganda, fazer comunicação era como uma pista de boliche. Então eu tinha a minha bola, que era a minha campanha, eu tinha lá no fundo da pista aquelas garrafinhas, né, que eram os consumidores, e eu então tinha que criar com muita competência e mirar com muito acerto para derrubar aquelas garrafinhas ou para atingir meus consumidores. Uma comunicação num só sentido, sempre do emissor para o receptor da mensagem, e nessa comunicação o que valia era esta campanha. Se ela for boa, ela vai atingir bem. Se ela for mal, ela vai dar canaleta, não vai atingir os consumidores. Isso mudou. Daqui para frente, o ato de fazer propaganda, o ato de fazer comunicação, deixou de ser uma pista de boliche e passou a ser um fliperama. Você joga a bolinha bate, rebate, volta para você, vem com uma força diferente, você joga de novo. Você não sabe mais que horas que você vai receber de volta aquela bolinha, para onde que ela vai, qual é o caminho que ela vai seguir. A gente perdeu as referências da forma como a gente fazia propaganda. Então nós vamos ter que reinventar a propaganda. E na hora de reinventar a propaganda, a única forma é trabalhar com estratégia. As estratégias multimídia, as estratégias multidisciplinares, isso é que passa a ter cada vez mais importância. Onde a criação publicitária passa quase que a reboque dessa estratégia, para então, a partir da estratégia, a partir da ideia conceitual, desenvolver as múltiplas, as infinitas peças de comunicação, que hoje não é só o comercial 30 segundos ou o anúncio na revista ou jornal, mas são centenas de opções que estão à disposição do anunciante e ele quer usar todas elas. Tá gostando da entrevista? Pois fica aí que o Comunicando volta já. Comunicando.